Talvez este diário seja uma típica ocupação de argentino, como o café, diário oral da vida, as mulheres encadeadas, os negócios fáceis e a tristeza mansa. Como parece difícil aqui, uma construção coerente, uma ordem e um estilo. Além disso, para escrever um diário é preciso merecê-lo. Eu li Diário de Andrés Fava. O Diário de Andrés Fava foi escrito por Júlio Cortázar e publicado na Argentina em 1950. O Andrés, citado aqui no título, é um personagem de um outro livro do autor, chamado O Exame Final. Esse diário originalmente fazia parte daquele romance. Depois os trechos do diário acabaram sendo retirados e publicados como um livro à parte. Eu não li O Exame Final e eu acredito que isso tenha prejudicado um pouquinho a minha experiência de leitura. Por exemplo, alguns personagens daquela história são citados aqui e eu acabei perdendo as referências. Isso não acontece o tempo todo, né? Na verdade é bem pontual, mas ainda assim eu queria muito ter lido O Exame Final antes do Diário de Andrés Fava. Mas enfim, né? Vamos às minhas impressões sobre a obra. O Andrés ele é um intelectual argentino que em algum momento decide escrever um diário. Mais do que comentar sobre os acontecimentos do seu dia a dia, ele vai registrar em palavras as suas reflexões sobre o mundo, a começar pelo próprio hábito de manter um diário, uma atitude que, na opinião dele, é bastante autocompassiva. Os textos eles são curtíssimos, as reflexões geralmente ocupam um parágrafo, às vezes 2 ou 3 linhas, e são sobre assuntos muito diversos, desde a melhor forma de viver a vida até a arte, o ofício de escrever. E não existe uma linearidade tão aparente, né? Na verdade é um fluxo desordenado e fragmentado de pensamentos. Uma outra característica importante desse texto é o número de referências culturais, ou mesmo citações de outros livros e poesias. Essa é uma obra que exige uma bagagem cultural muito extensa do leitor. Bagagem esta que eu, infelizmente, ainda não possuo. Então vários trechos do diário ficaram para mim totalmente incompreensíveis. Esses dois fatores, né, o texto mais fragmentado e o excesso de intertextualidade, representaram um desafio muito grande em relação à leitura. Esse não foi, de forma alguma, um livro fácil de ser lido. E ainda assim, eu gostei muito de ter conhecido esse livro do Cortázar. Isso aconteceu porque, em meio a todo esse manancial de ideias, várias delas tão difíceis, eu vi algumas reflexões tão encantadoras que me tocaram tão profundamente que acabaram compensando qualquer dificuldade. Eu separei para mostrar para vocês 2 trechos do livro. Deixa eu ver aqui. O primeiro deles fala sobre a relação que o narrador possui com o mundo, né, ou com uma forma de viver a vida. Ele escreve: mas não porque eu queira ser tudo, viver mundo. O que desejo é que o mundo seja eu, que não haja limites para minha presença viva. O segundo trecho que eu queria mostrar é sobre o ofício, né, a incumbência de um escritor. Ele escreve: converter-se em escritor é menos escrever certas coisas do que resignar-se e decidir-se a não escrever muitas outras. Então são 2 trechinhos que eu adoro. Existem muitos outros bacanas, assim. Não sei se vocês vão conseguir ver o número de post-its que eu coloquei nesse livro. Várias citações que eu achei sensacionais. Então, sem dúvida, o Diário de Andrés Fava é um livro que eu quero reler um pouquinho mais pra frente, quando eu tiver uma maturidade maior como leitora. Eu tenho certeza que eu vou conseguir aproveitar muito mais de toda a riqueza dessa obra. Eu recebi esse livro do Grupo Editorial Record, parceiro aqui do canal, e é uma publicação do selo Civilização Brasileira. Eu adorei essa edição, a capa é super bonitinha. Aliás, tem vários livros do Cortázar sendo publicados nessa coleção, e eu quero todos. Um ponto que eu queria destacar, aliás, é que o narrador do livro, né, o Andrés, ele cita várias obras no seu idioma original, então, francês, inglês, espanhol, e todas essas citações são devidamente traduzidas. Elas vêm como uma nota de tradução na própria página, no rodapé. Então é um trabalho super caprichado e vale a menção. Essa aqui era uma das nossas opções no catálogo do mês de abril, se não me engano.
E eu escolhi o Diário de Andrés Fava porque eu sempre tive muita curiosidade em conhecer algum livro do Cortázar. Apesar de achar que não foi uma boa escolha, né, como primeiro livro, como livro de entrada, ainda assim eu gostei muito da escrita do autor, da sua imaginação, capacidade de criar metáforas incríveis e, sem dúvida, muito em breve vocês vão ver outras resenhas de livros do Cortázar aqui no canal. Abraços e até a próxima!